Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da DataMine Brasil. Antes de iniciar aqui, queria fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Arthur Xavier, eu faço parte da equipe de Geologia da DataMine Brasil. E hoje eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas de criação e edição de sessões em ambiente 3D, no estúdio. E também as ferramentas que permitem com que a gente trabalhe em janelas externas, sendo essas janelas independentes ou não. Essas ferramentas elas podem ser muito interessantes para quem está trabalhando aí com 2 monitores, por exemplo, apesar de que eu vou estar mostrando essas ferramentas em um monitor só, tá? Como a gente pode estar fazendo para utilizá-las em um monitor só, mas 2 monitores seria bastante interessante para a gente estar utilizando. Eu vou estar utilizando o software Studio RM na versão mais recente, portanto a versão 1.6, mas essas ferramentas a gente também pode estar encontrando em versões mais antigas do Studio RM, bem como no software Studio AM. Um ponto, tá, que eu queria falar aqui com vocês também, que caso algum de vocês perca a conexão com a apresentação, é possível estar reingressando, clicando no link que vocês receberam por e-mail. E também queria convidar vocês a conhecer a agenda de webinars da DataMine Brasil. Vocês conseguem acessar pelo site da DataMine, esses que vocês estão vendo aí na tela, pelo LinkedIn ou pelo Instagram, @DataMineBrasil. Aqui um sumário bastante rápido de tudo que a gente vai estar passando durante a apresentação. Tá? A gente vai estar vendo, portanto, ferramentas de criação de sessão, a gente vai estar vendo de as formas diferentes que a gente pode estar fazendo para criar sessões, algumas boas práticas. Ferramentas de clipping, que são ferramentas de visualização entre objetos e objetos de sessão. As janelas externas e independentes, que eu citei anteriormente, e uma ferramenta de interseção entre sessões e objetos. Queria mostrar para vocês aqui também todo o range de produtos da DataMine, que vai desde softwares de exploração até softwares de suprimento, mas hoje eu vou estar aqui na cadeia de recursos e reservas, que é justamente onde o Studio RM se enquadra. Eu vou estar passando, portanto, por alguns conceitos, tá? Do que são sessões em ambiente estúdio, o que seria um arquivo de sessões, o que é um objeto de sessões. Portanto, o que são sessões em ambiente estúdio? Né? Seriam planos de trabalho que possuem parâmetros de localização, orientação e extensão. A gente vai estar vendo isso a seguir. Essas podem estar sendo utilizadas para digitalizar, cortar e visualizar objetos na janela 3D. Então, essa seção ela vai servir como um anteparo para a digitalização de objetos. Tá? E todas as seções vão estar sendo listadas na aba Sheets, na pasta de sessões, tá? Onde a exibição delas pode ser controlada e gerenciada através do Section Properties. A área de influência de uma seção, esse conceito, né? Nada mais é do que a distância definida pelo usuário, que define a espessura de front e back, ou seja, a distância entre o meu plano de seção, que seria esse plano vermelho aqui, tá? E a sua extensão paralela em ambos os sentidos, em front, no sentido da seta da seção, e em back, no sentido contrário da seta. O que vai ser um arquivo de seção em ambiente estúdio? O arquivo de seção nada mais é do que uma tabela, em que cada linha eu vou ter, então, uma seção definida, e essa seção ela vai ser composta por coordenadas do centro geométrico de cada seção, portanto, essas três colunas, os 3 campos aqui de x, y, z center, tá? A direção e o azimuth da minha seção, a espessura de influência sendo esse, né, o front e o back, aquilo que a gente acabou de ver, tá? Em metros, e a descrição do nome de cada seção, né? Essa descrição a gente pode colocar o que a gente quiser. E o que seriam os objetos de seção no ambiente estúdio? Nada mais é do que a interpretação do arquivo de seções na janela 3D. Tá?
através do arquivo de sessões, né, com a interseção entre a área de influência, a sessão com alguns objetos, a gente consegue obter alguns símbolos de interação entre esses objetos, tá? Como, por exemplo, eu trouxe aqui um arquivo de furos de sondagem, sendo interseccionado aqui por uma seção. Portanto, né, a gente tem alguns símbolos diferentes, por exemplo, o Section Corridor Entry and Exit, tá? Seriam aqui justamente onde um furo inclinado passa por uma seção, ele vai receber um símbolo diferente, né? E onde o Section Plane, né, o plano de seção, essa linha contínua passa pelo furo de sondagem, ele vai receber um outro símbolo, tá? O meu objetivo com essa apresentação vai ser mostrar para vocês diferentes formas de criação de um arquivo de sessões, como as ferramentas de clipping vão interagir com as sessões e os objetos carregados na janela 3D, e como esse entendimento ele pode ser essencial para muitas fases do fluxo de trabalho geológico de planejamento de mina. E por fim, como que a gente pode explorar essas ferramentas para otimizar o nosso fluxo de trabalho. Eu acredito que existam boas práticas para a criação de um arquivo de sessão, né? É importante, então, que a gente, numa fase de modelamento, por exemplo, a gente tenha um arquivo de sessão salvo, né? Ao invés de simplesmente posicionar uma sessão em diferentes localizações e fazer essa interpretação, para num futuro momento em que a gente precisar fazer uma correção, por exemplo, dessa nossa interpretação, a gente possa estar utilizando a mesma seção que a gente utilizou na primeira apresentação. Aqui, então, eu deixei um passo a passo de como a gente pode estar fazendo a criação de sessões. Eu vou estar entrando no estúdio fazendo com esse passo a passo aqui, mas basicamente o que deve ser feito, a gente entra na Ribbon View, tá? Vem aqui nessa lista suspensa e cria um novo objeto de sessão, portanto ele já vai aparecer aqui na Sheets para a gente como uma nova sessão. A gente vai posicionar a nossa sessão no local desejado, utilizando as ferramentas de 1, 2 ou 3 pontos, ou através da ferramenta de Edit Interactively. A gente vai definir uma área de influência, né, na caixa de texto de width, ou através das propriedades de seção com um front ou um back definidos. E a partir do momento que a gente tiver satisfeito com o posicionamento da seção, a gente clica com o botão direito na nossa seção, no nosso objeto de seção, e clica em Add Section. Tá? E por fim, muito importante também, a gente tem que salvar isso como um arquivo e não apenas manter isso como um objeto. Tá? Então a gente tem algumas formas de criação de seção, né, através das ferramentas de 1, 2 ou 3 pontos, e eu vou estar mostrando isso dentro do estúdio. Eu estou aqui então com um arquivo de furos carregado, tá? Então eu vou vir aqui na Ribbon View e vou criar uma nova seção através dessa lista suspensa. Nova seção foi criada dentro da aba Sheets, na pasta de sessões. Eu vou, para trabalhar com uma seção só, vou deletar minha default section. Eu não preciso me preocupar com isso. Toda vez que eu descarregar todos os arquivos, a default section é criada novamente aqui embaixo. Então eu vou posicionar minha seção utilizando aquelas 3 ferramentas, né? Uma ferramenta de um ponto. Eu vou selecionar um furo de sondagem dentro desse corredor norte-sul aqui, tá? Portanto, um que esteja mais centralizado. Seleciono a minha orientação norte-sul, né? Eu tenho algumas opções aqui no caso, a mais interessante para mim é norte-sul. Seção posicionada, tá? Para garantir que os meus furos de sondagem estão caindo aqui dentro desse meu corredor, eu vou aumentar um pouco a minha área de influência. Eu posso estar fazendo tanto através dessa caixa, quanto através das minhas propriedades de seção, aqui em front e back individualmente, tá? Ou com ambos. Posso dar um OK, estou satisfeito com o posicionamento e com a minha área de influência. Eu clico em Section, Add Section. Automaticamente
ela é inserida aqui no meu objeto de sessões. Uma segunda forma, uma segunda ferramenta, né? Através de 2 pontos, eu seleciono aqui nesse caso o primeiro e o último ponto. Quero uma seção vertical com essa orientação em que eu defini, né, através dessa linha. E a minha seção já foi posicionada. Satisfeito com esse posicionamento da mesma forma, clico com o botão direito Add Section e eu já tenho uma segunda seção adicionada. Terceira ferramenta, ferramenta de 3 pontos. Tá? Dessa forma eu consigo, através de 3 pontos, né, criar uma seção que vai passar por esses 3 pontos, portanto muito mais simples. Vou selecionar o color e o target de um furo de sondagem e o color do último e automaticamente ele já criou uma seção para mim. Posso dar um Add Section e uma última ferramenta que a gente pode estar utilizando também através do Edit Interactively, tá? É uma ferramenta de edição interativa das minhas sessões, tá? Posso estar posicionando ela aqui então. Satisfeito com o posicionamento, todos os furos de sondagem já estão dentro da minha sessão, eu posso adicionar minha sessão, tá? Dentro dessa ferramenta eu tenho diversos tipos de rotação da minha sessão, em rotação e translação de sessão. Voltando à apresentação então. Estou deixando aqui de forma resumida, tá? Para quem tiver interesse nesse arquivo ao final da apresentação, posso estar passando também. Uma segunda ferramenta de criação de sessão, tá? Uma segunda forma um pouco mais automática que a gente pode estar fazendo. Caso a gente tenha diversos corredores de furos de sondagem com um espaçamento já bastante fixo, né, digamos, aqui no meu caso, eu tenho um espaçamento bastante fixo entre esses furos de sondagem, tá? Eu sei que entre os corredores eu tenho uma distância de aproximadamente 50 metros, tá? Esses furos estão muito bem distribuídos, portanto, o que eu preciso somente da minha primeira seção, certo? As minhas outras seções, então, eu vou deletar aqui, nesse caso. E eu posso exportar essa minha seção para um Excel e transformar isso aqui automaticamente em um arquivo de sessões. E como que eu vou fazer isso? Sabendo então que o meu X cresce 50 metros entre cada seção, entre cada corredor, eu posso fazer uma fórmula simples, que vai ser igual ao anterior mais 50 metros. Eu tenho 7 seções no total, tá? Portanto, eu já tenho todas as coordenadas aqui. Todos os outros parâmetros eu quero manter iguais para todas as seções. A única coisa que eu vou mudar vai ser o último texto, tá? Aqui nesse caso eu não preciso me preocupar, posso colocar, por exemplo, section 1 e modificar para todos os outros, que eu tenho uma numeração. E salvar esse arquivo aqui como um arquivo CSV, tá? Eu já tenho um arquivo salvo aqui. E depois eu posso importar esse arquivo para dentro do estúdio. Tá? Portanto, eu tenho aqui já um arquivo salvo, justamente esse Excel que eu acabei de criar, a diferença só no nome das seções aqui. Tá? Por fim, eu poderia simplesmente estar importando essa tabela de seções para dentro do estúdio, e o que eu teria ao final seria um arquivo de seções completo. Tá? Vou deletar essa seção aqui. Essa seção é a mesma seção que a gente acabou de ver, tá? Espaçada a 50 metros. E a gente pode navegar de forma bastante rápida entre essas seções. Voltando aqui um pouco mais à apresentação.
as ferramentas de clip que a gente tem dentro do estúdio. As ferramentas de clip são ferramentas visuais que a gente pode interagir entre o nosso arquivo de sessões, entre o nosso objeto de sessões, na verdade, e os nossos outros objetos carregados na tela. Tá? Ele funciona basicamente da seguinte forma. Vou carregar aqui uma wireframe e vou posicionar a minha sessão no meio dessa wireframe aqui. As minhas ferramentas de clip estão presentes então na Ribbon View, dentro do grupo Clip. Tá? E eu tenho algumas opções de clip. Tá? No total, 4 opções de clip. E elas podem estar sendo setadas através daqui, da nossa Ribbon View, ou através das nossas Section Properties, tá? Dentro do grupo Clipping. E como que isso vai funcionar? O Clip Outside, ele vai levar em consideração a nossa área de sessão, portanto, 12,5 em front, 12,5 em back, a gente só consegue ver o que está dentro disso. Tá? Vou ativar aqui minha linha do Section Plane. O meu View Front, ele vai clipar tudo que está à frente da minha seção, portanto, no sentido da seta, e eu só vou ver o que está no back. Lembrando, né, que a partir do Section Plane, e o Clip Back vai fazer justamente o contrário. Né, a partir do Section Plane para trás, eu não vou ver nada, eu só vou ver o que está à frente do meu plano de seção. Todas essas ferramentas eu também vou estar deixando na apresentação. Tá? Agora a gente chega na parte de visualização de janelas externas ou janelas independentes e externas. Tá? Para quem não sabe como isso funciona, para quem ainda não tem alguma familiaridade com o estúdio, elas vão funcionar de forma bastante semelhante às ferramentas de split, certo? Quando a gente dá um split, então a gente tem duas janelas. A diferença, né, é que essas janelas elas podem ser janelas externas também. Portanto, a janela externa aqui do estúdio, eu vou ter todos os objetos que estão carregados aqui, eu vou ter nessa janela também. Tá? E eu tenho as minhas janelas independentes, que vão funcionar de forma bastante semelhante. A diferença é que eu vou poder trabalhar de forma independente entre os objetos que estão dentro realmente da minha janela do estúdio e dentro da minha janela externa do estúdio. Tá? Então, eu vou fazer uma janela externa aqui, só para dar uma demonstrada rápida. Aqui, dessa forma, eu tenho janelas dependentes, né? Janelas que se correlacionam, que se conversam entre si. Basicamente, a diferença aqui é que os pontos de vista, eu posso estar trabalhando de pontos de vista diferentes, da mesma forma como a gente pode trabalhar utilizando o split. Tá? E a grande vantagem de se utilizar uma janela independente externa, eu vou setar antes, né, os dados que eu quero ver nessa minha janela independente externa. Portanto, vou carregar uns arquivos de furos de sondagem. Vou desativar aqui o meu grid. Vou carregar um arquivo de sessões. E vou carregar um arquivo de strings. Tá? Então, para contextualizar aqui, digamos que fiz a minha interpretação geológica aqui. Tá? Portanto, já digitalizei as minhas strings. Mas em um corredor em específico, por eu ter só 2 furos de sondagem, tá? Só esses 2 furos de sondagem aqui, eu não consegui fazer uma interpretação muito legal na porção mais a norte aqui. Né? O meu corpo ele não possui uma continuidade muito boa, portanto eu vou precisar utilizar seções adjacentes para estar fazendo essa interpretação de forma mais correta. O que eu posso estar fazendo? Posso estar criando uma janela independente, vou dar um clipe aqui primeiro, estou com 2 seções ativas.
Vou dar um clipe. Dessa forma eu consigo visualizar, né, duas interpretações diferentes, duas seções diferentes, e eu vou abrir uma janela independente somente com esses dados. Tá? Então eu vou copiar esses overlays que estão carregados e eu posso abrir essa janela independente de forma a ela estar embutida, portanto, como se fosse um split, ou uma janela externa e independente. Vou posicionar aqui a minha vista, de forma a eu conseguir ver esses dois arquivos. E do lado de cá, eu posso estar trabalhando com outros arquivos. Vou dar um clip outside aqui e vou procurar aquele meu corredor com duas seções, que é justamente, né, se eu selecionar aqui, estou vendo esses dois furos de sondagem em ambos. Tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Vou utilizar alguns dos meus comandos, né, como, por exemplo, o move point, para estar refazendo essa interpretação e utilizando essa janela externa para estar me auxiliando, né, utilizando essas duas seções aqui, adjacentes. Posso fazer uma interpretação, então, utilizando como base a seção anterior. E a partir do momento que eu estiver satisfeito, eu posso finalizar a minha interpretação. Beleza? Já está um pouco mais contínuo, né? Eu posso finalizar a minha interpretação, acredito que já esteja satisfatório o suficiente. Vou dar um done aqui, vou dar um clip none. Na porção mais a norte, o corpo já possui, então, uma continuidade um pouco melhor. Né? Eu poderia prosseguir dessa forma a minha interpretação. E por último, tá? Todos esses processos estão bastante resumidos aqui na apresentação. E por último, eu vou utilizar um processo que chama Section Strings from Wireframe, né, que digamos que, numa situação hipotética, eu tenha o meu arquivo de wireframe, eu preciso fazer uma correção nesse meu arquivo de wireframe, mas eu não tenho as minhas strings mais. Né? Então, deixa eu puxar aqui meus arquivos de furo de sondagem. Não são esses, são esses. A minha wireframe, e eu tenho somente as minhas seções. Né? Então, utilizando as minhas seções, né, voltando lá no início, quando eu tinha falado que seria importante a gente ter o nosso arquivo de seções salvo, se a gente não tem aqui, nesse caso, as nossas strings, a gente pode estar utilizando esse arquivo de seções para facilitar o nosso trabalho aqui, né, de fazer esse trabalho de forma um pouco mais automática, de conseguir essas strings de volta, de interpretação. Lógico que essas strings vão ter que passar por um tratamento, né, mas a gente já vai conseguir agilizar muito o nosso trabalho. Para isso, eu vou vir aqui na aba Structure, Group Operations, dentro de Plane, eu tenho esse processo que eu acabei de citar. Tá? Vou simplesmente dar um restore aqui para contextualizar. Eu vou inserir como entrada a minha wireframe e o meu arquivo de seções, esse arquivo de seções que vocês estão vendo aqui. Tá? E como output, eu vou pedir o meu arquivo de strings. Tá? Eu quero um arquivo de strings aqui que vai se chamar strings.
A única coisa que a gente vai ter que se atentar nesse caso, né, como a gente está utilizando um arquivo de sessões que possui várias sessões, eu quero que ele utilize todas essas sessões que estão dentro desse arquivo. Portanto, setar esse parâmetro aqui como 1, eu posso dar um OK. Ele automaticamente vai criar para mim um arquivo chamado strings, em que essa seção intersecta essa minha wireframe. Tá? Justamente onde a minha wireframe, onde o meu section plane corta a minha wireframe, ele vai criar diversas strings. Tá? Para fazer uma validação então dessas strings, bastaria, né, que eu utilizasse algum dos comandos, como o MPO, para voltar com esses pontos para cima das minhas amostras e fazer uma interpretação mais fidedigna, né, e mais coerente dentro desse banco de dados. Tá? É importante também salientar que para esse processo funcionar, eu tive que criar uma coluna chamada sValue, uma coluna muito simples, tá? Que simplesmente ordena as minhas sessões de 1 a 7, nesse caso. Para isso, eu utilizei o Table Editor mesmo. Abri aqui o meu arquivo de sessões, inseri uma nova coluna, tá? Chamada sValue, e fui enumerando cada um desses records. Isso poderia também ser feito na etapa anterior, lá no Excel, por exemplo. Tá? São ferramentas muito simples, porém que podem auxiliar a gente muito durante essas rotinas, tanto de interpretação, né, quanto de reinterpretação, digamos, de um arquivo de furos, né? E lógico que vai muito além também. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Para qualquer dúvida, estou deixando aqui o meu e-mail. Para quem quiser a apresentação também, tá? Eu posso estar disponibilizando. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e tenham uma boa noite.